Glória a Deus. Deus é bom. Amém? E hoje é domingo de Páscoa. Amém. Amém? E como domingo de Páscoa, gostaria de partilhar com os irmãos o que é a Páscoa. Amém? Sabemos que hoje também, com uma certa tradição, as famílias estão reunidas e alguns não estão presentes, mas tudo bem. Também as nossas mensagens são gravadas e depois podem consultar, mesmo os que não estão presentes, podem consultar depois. Páscoa é um momento de celebração. Amém. E eu vou explicar hoje que a Páscoa é uma época que nós celebramos a vitória sobre a morte, a vitória sobre a escravidão. Gostaria de convidar os irmãos a abrir a palavra do Senhor, antes de mais, para não nos esquecermos. Lamentações, capítulo 3, verso 21 a 24. Aleluia, glória a Deus. Temos uma menina que está sempre a louvar a Deus. Glória ao nome do Senhor. Lamentações. Ai, Jesus. Deus é bom. Deus é muito bom. Glória a Deus. Lamentações, capítulo 3. Ok. Senhor Deus. Obrigado, Jesus. Lamentações, capítulo 3, verso 21. E é isto que é a minha intenção nesta manhã para todos que estão a ouvir a palavra de Deus, quer de uma forma direta, quer de uma forma indireta. Diz a palavra do Senhor assim: quer trazer à memória ou quer trazer à lembrança o que me pode dar esperança. O que nos pode dar esperança, nós devemos relembrar. Devemos ir à memória e relembrar. E é por isso que eu quero começar assim. Relembrar. Trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Muitas vezes, as pessoas, crentes ou não crentes, também os crentes, meus irmãos, muitos crentes não vivem em esperança. Nós sabemos que os descrentes não têm esperança, mas nós é suposto ter esperança. Amém? Amém? E então, eu quero nesta manhã relembrar aquilo que nos dá esperança. E para o efeito, eu sei que a maioria sabe, mas porque nem todos sabem, eu quero retratar, trazer à memória como começou a Páscoa. A Páscoa começou debaixo de escravidão. Um povo que estava escravizado, preso a um império. Deus tinha uma promessa para esse povo. Estamos a falar do povo hebreu. Deus tinha prometido liberdade para um povo que estava em escravidão, que estava preso, debaixo daquilo que nós podemos dizer, em palavras atuais, debaixo de uma ditadura. Aquele mesmo povo, eles tinham experimentado a multiplicação e a bênção de Deus antes, mas de repente ficaram debaixo de uma escravidão. E Deus escolheu alguém para ser o porta-voz do próprio Deus para trazer a liberdade. E Deus levantou um homem chamado Moisés, que foi salvo das águas, não é? E que Deus o levantou, Deus o moldou
para ir ao ditador, isto é, ao faraó, e dizer o seguinte, aquilo que eu vou mencionar, que está escrito em Êxodo, capítulo 8, verso 20. Deixa o meu povo ir para me servir. Ele transmitiu diretamente as palavras do Senhor Deus e deu as palavras do Senhor Deus ao faraó, ao ditador. Deixa o meu povo ir para me servir. Como é que aconteceu isto? A maioria dos irmãos sabe, mas porque nem todos sabem, eu vou relembrar. Deus enviou pragas para o Egito. E havia uma reticência no faraó. A ordem era deixar o povo ir. No entanto, havia resistência. E porque havia resistência, e meus irmãos, ainda hoje há resistência, quando nós anunciamos a palavra de Deus, quando nós anunciamos as boas novas do Evangelho, ainda hoje há resistência. E naquela época também houve resistência. Então Deus falou a Moisés para que Moisés falasse estas palavras. Deixa o meu povo ir para me servir. E tudo o que aconteceu na antiga aliança, tudo o que aconteceu no Antigo Testamento, era uma figura daquilo que viria a acontecer na nova aliança, no Novo Testamento. Depois de muita resistência, Deus tinha dado uma ordem a Moisés. E esta é a ordem mais importante de tudo aquilo que aconteceu. Depois de toda a resistência, Deus mandou Moisés preparar as famílias para que todas as famílias estivessem juntas naquela noite, juntas para partilhar o pão e o cordeiro, e também para ungir, pintar as ombreiras das portas com sangue. E este é o ponto fundamental da nossa mensagem. É o sangue espargido que defendeu o povo hebreu da morte que iria passar. Porque depois de muita resistência, o que é que estava a acontecer? Depois de muita resistência, Deus é bom, não é, meus irmãos? Deus é misericordioso, não é, meus irmãos? Mas, como diz o povo, a paciência tem limites. Deus falou, Deus falou, Deus falou, Deus falou, e sempre há haver uma resistência, não é? Sempre há haver uma resistência. Até que Deus disse, a morte vai vir. Agora faço aqui um parênteses. Nós recebemos este fim de semana uma mensagem de arrependimento. Portugal, a igreja em Portugal tem que se arrepender. E se a igreja em Portugal não se arrepender, prepare-se, porque o pior vai vir. Mas eu espero que a igreja em Portugal se arrependa. E porque o povo do Egito não se arrependeu, o faraó não se arrependeu, a morte veio. Diz a história que o anjo da morte passou pelo Egito e matou. Interessante. No mesmo sítio, na mesma localidade, estava o povo hebreu. Não houve morte no povo hebreu. Porquê? Porque as famílias hebreias estavam cobertas pelo sangue. Quem está coberto pelo sangue do Senhor Jesus é protegido. Amém? E esta é a mensagem de hoje de manhã. Este povo
estava escravizado. Tudo indicava, tudo dizia que a maior probabilidade é que também aquelas famílias iam morrer. Mas isso eram as palavras do homem. Mas as palavras de Deus são superiores às palavras do homem. Depois do sangue ser espargido, a morte passou por cima e a libertação do povo aconteceu. De uma forma forçada, mas o povo saiu. Porque Deus teve que estender a sua mão de julgamento. E se não houver arrependimento, Deus é misericordioso, sim. Mas para quem recebe a mensagem de arrependimento, porque quem não recebe a mensagem de arrependimento, Deus levanta a sua mão de juízo. Igreja, isto é sério. E eu estou a falar para a Igreja de Portugal. Durante este fim de semana nós ouvimos: tem que haver arrependimento, senão vai haver juízo. E diz a Bíblia que o juízo começa pela Igreja. Como eu disse há pouco, a paciência tem limites. Hoje celebra-se em todo o mundo a Páscoa. Mas o que é isso, celebrar a Páscoa, se a maioria das pessoas não sabe o verdadeiro significado? O verdadeiro significado da Páscoa é passagem. A palavra pensar quer dizer passagem da morte para a vida. Amém. Tudo aquilo que leva à morte, nós estamos defendidos pelo sangue de Jesus. Nós estamos cobertos pelo sangue de Jesus. Então, Páscoa é celebração, simboliza libertação, simboliza a libertação da escravidão, do Egito, do mundo. E quando nós passamos da antiga aliança para a nova aliança, nós vemos exatamente a mesma coisa. Jesus veio para que o seu sangue fosse derramado por todos nós, para que todos nós passássemos da morte para a vida. Com todas as coisas que têm acontecido no mundo, eu tenho assistido pela graça de Deus que o povo de Deus, na sua grande maioria, tem sido protegido. Amém. Quando as pessoas entendem a palavra de Deus, quando as pessoas entendem a intimidade com Deus, quando as pessoas entendem que estão cobertas pelo sangue, então as pessoas entendem que estão num processo de passagem da morte para a vida. Amém? A nova aliança também tem este símbolo. Símbolo de um sangue espargido. Houve um sacrifício, o maior sacrifício de todo o cosmos, eu digo assim. O sacrifício na cruz do Calvário foi o maior pacto de todo o universo, para que o sangue de Jesus fosse derramado, para que nós pudéssemos experimentar vida. Jesus não ficou no túmulo. Muitos homens, figuras importantes da história, morreram e ficaram no túmulo. Mas Jesus, ao terceiro dia, venceu a morte. Venceu a morte. Porquê é que Jesus venceu a morte? Não somente porque Ele era Deus, mas também para nos dar nova vida. A ressurreição, o poder da ressurreição foi transmitido a nós.
Nós temos que viver em novidade de vida. Nós temos que viver na ressurreição, no poder da ressurreição. Meus irmãos, é importante que nós possamos entender. Viver no poder da ressurreição é viver numa dimensão superior. Muitas pessoas, mesmo crentes, ainda não descobriram o que é viver na dimensão superior. Viver na dimensão superior é não dar ouvidos à opinião pública. É não dar ouvidos às opiniões dos pretensos sábios da sociedade. Não, viver numa dimensão superior é viver segundo a palavra de Deus. Porque esta é a palavra de Deus. Isto não contém a palavra de Deus. Isto é a palavra de Deus. É muito importante. Pessoas dizem, a Bíblia fala sobre Deus. Não, a Bíblia é a palavra de Deus. É muito importante. Porque há uma diferença entre as pessoas que conhecem histórias acerca de Deus e as pessoas que conhecem Deus. Então Jesus veio também para celebrar a Páscoa. Jesus veio de uma forma prática celebrar a Páscoa. Nós vemos nos registros dos Evangelhos que Jesus tomou a última ceia para simbolizar a Páscoa, para simbolizar a libertação. A liberdade em Cristo. Liberdade em Cristo, eu quero dar aqui um apontamento. Liberdade em Cristo não é anarquia. Muitas pessoas acham que podem fazer de tudo, porque dizem que estou em liberdade. Não. Jesus nos ensinou a liberdade em Cristo, mas Jesus nunca referiu a libertinagem. Querem que eu repita? Sim. Jesus falou a liberdade em Cristo. Jesus nunca referiu a libertinagem, anarquia. Deus, na pessoa do Senhor Jesus, Deus é santo. Deus é santo. Deus é puro. Nos escritos apostólicos fala, sede santos, como eu sou santo. Amém. Sede separados, como eu sou separado. E as pessoas confundem as coisas. Há liberdade, eu posso fazer tudo. Não. E só entende esta dimensão quem entra na dimensão de Deus. Amém. Quem é verdadeiramente coberto pelo sangue e pela intimidade com Deus, essa pessoa entende. Por isso nós comemoramos sim a Páscoa. Comemoramos a ressurreição do Senhor Jesus, que é o acontecimento mais importante para os cristãos. Pronto, eu vou dizer, alguns não sabem. A Páscoa é o momento mais importante para os cristãos, o momento mais importante para a Igreja e o momento mais importante para o povo de Deus, que ainda há um remanescente no mundo, ali em Israel. Amém. Amém? Amém. É um momento importante para todos nós. Nós estamos ligados à Páscoa judaica, sim. Porque Jesus nos ensinou a cumprir as festas. Amém? Amém. Páscoa é a liberdade da escravidão. O anjo da morte passou por cima. Passou por cima porquê? Porque estava o sangue. Amém? Amém. Então, cada um de nós que está coberto pelo sangue de Jesus, a morte passa por cima. A morte passa por cima das nossas casas. A morte passa por cima das nossas vidas. Amém? Isto é muito importante nós entendermos isto. Não é uma historinha. Não é uma coisa engraçada. Não é uma coisa séria. Porque ceia
Quando nós falamos em ceia, e normalmente pelo menos uma vez por mês, nós partilhamos aqui a ceia. A ceia que está relacionada com a Páscoa fala de comunhão. Comunhão em primeiro com Deus e depois com os homens. Eu não posso, não consigo, não tenho capacidade para comungar com as pessoas se eu não tiver comunhão com Deus. Meus irmãos, não façam as coisas ao contrário. Eu tenho comunhão com os meus irmãos, mas não tenho com Deus. Então isso não é comunhão. Comunhão, em primeiro lugar, é com Deus. E se eu tenho verdadeiramente comunhão com Deus, então é muito fácil eu ter comunhão com o povo de Deus, com a igreja. Amém? Comunhão é eu estar atento para as necessidades do meu irmão, orar por ele, responder às necessidades. Amém? Comunhão é partilhar o pão. Meus irmãos, nesta manhã eu quero vos dizer que Páscoa significa poder. Passagem da morte para a vida. Vamos todos dizer, passagem da morte para a vida. Isto é Páscoa. E como descobrir isto na vida prática do dia a dia? Há uma data para todas as coisas. Agora é a data da Páscoa. Mas nós devemos viver os 365 dias do ano debaixo desta promessa. Agora todo mundo está a celebrar. E o resto do ano? O resto do ano nós temos que ter consciência que na cruz do Calvário foi derramado o sangue de Jesus. O sangue de Jesus que é eterno, para nos cobrir. E a Bíblia nos ensina que o sangue de Jesus tem poder. O nome de Jesus tem poder. Nós temos visto Deus a fazer milagres, prodígios e maravilhas. Então Deus tem-nos dado o nome de Jesus. Nome que é sobre todo nome. Nome que é sobre todo nome. O nome de Jesus está por cima de todas as coisas. Então nós, no nome de Jesus, nós podemos falar às circunstâncias e ao inimigo. Tal e qual como Moisés ouviu a palavra do Senhor, a palavra do Senhor dizia, deixa o meu povo livre. Meu irmão, em termos práticos, quando alguma coisa nos está a tentar escravizar, prender, você tem poder no nome de Jesus. Tem que usar o nome de Jesus. Muitas vezes eu me deparo com cristãos, chamados cristãos, que se esquecem de que eles têm autoridade no nome de Jesus. Na vida prática. A vida cristã não é uma vida para viver dentro do culto, do serviço ao Senhor. Não. A vida cristã é para viver 100% lá fora. Quando nós vimos a casa do Senhor, a casa de oração, é para celebrar. Mas a vida cristã é vivida lá fora. O arrependimento é para nós mostrarmos lá fora. Amém? Amém. Então, nós temos autoridade, a igreja tem autoridade para dizer às circunstâncias e aos inimigos: larga, vai embora, no nome de Jesus. Amém. Eu estava a ler semana passada, sim, porque hoje é o primeiro dia da semana, então foi a semana passada que eu estava a ler, uma frase que mexeu um pouco comigo. E essa frase dizia assim: cada pessoa caminha na direção que fala. Vou repetir. A pessoa caminha na direção que fala. Vamos pensar um pouco. Na direção que fala? Sim. Porque aquilo que nós falamos traça um caminho.
saem da nossa boca vão traçar um caminho. Então, todas as pessoas caminham na direção que falam. O que é que eu estou a falar? Eu não estou a falar de papagaios, porque papagaios imitam. Façam-me entender? Estou a falar de pessoas conscientes, racionais, que falam aquilo que acreditam. No que é que você acredita? É importante falarmos aquilo que acreditamos, porque aquilo que acreditamos vai determinar o nosso futuro. Nós temos que falar a vontade de Deus para a nossa vida e assim celebrar ao Senhor. Amém? É importante nós termos cuidado com as nossas palavras. E como é que nós podemos ter cuidado com as nossas palavras? Muitas perguntas podem ser levantadas. Se eu encher a minha vida de coisas que não edificam, as minhas palavras vão sair das coisas que não edificam. Mas se eu encher a minha vida da palavra de Deus, se eu encher a minha vida da palavra de Deus, então as minhas palavras vão ser as palavras de Deus. Amém? Então as minhas palavras, que são a palavra de Deus, vão determinar o meu caminho. E Deus dá uma palavra. Deus dá uma palavra para as nações. Deus dá uma palavra para as cidades. Deus dá uma palavra para a igreja. Deus dá uma palavra para cada um dos seus filhos, individualmente. E a palavra do Evangelho é: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. E aqueles que receberem esta palavra, esses sim podem celebrar aquilo que chamamos Páscoa, porque podem passar da morte para a vida. Os que não aceitarem, vai cair sobre eles o juízo de Deus. Eu sei que não é uma mensagem agradável, mas é uma mensagem genuína, vindo do trono de Deus. Amém. Igreja, nós vamos entrar realmente num momento de arrependimento nacional. Nós vamos entrar num momento de arrependimento nacional. Nós vamos promover uma marcha de arrependimento pelas ruas de Lisboa, em que eu espero que todos participem. Não é uma marcha show, espetáculo, não. É uma marcha de arrependimento. Amém. Vamos todos nos concentrar para nos arrependermos no meio da capital de Portugal, para nos arrependermos e pedirmos perdão para que o anjo da morte possa passar por cima. Porque se não houver arrependimento, esta nação vai tremer. Então, neste momento em que nós estamos a celebrar com todo o mundo, uns de uma forma inconsciente, mas nós de uma forma consciente, nós vamos celebrar ao Senhor. Nós vamos dizer: Deus, muito obrigado. Muito obrigado pela morte e ressurreição do Senhor Jesus. Eu agora não sou mais um bastardo, mas agora eu sou um filho. Eu não sou mais um esquecido, mas agora eu sou lembrado. Porque o meu nome está escrito no livro da vida. Amém. Amém? E por isso nós devemos celebrar. Amém? Amém. É bom a todos que estão a ouvir esta mensagem, direta ou indiretamente, que possam celebrar ao Senhor e digam: podemos ficar de pé?
E todos podemos dizer: obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Pela morte e ressurreição que me deu. Porque eu me arrependi. E eu me arrependo todos os dias. Eu tenho uma nova vida. E eu vivo numa novidade de vida. Em Cristo Jesus. Porque a Bíblia diz que eu estou assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Acima de todo o principado e toda a potestade. Eu estou assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E eu sou mais que vencedor por aquele que me amou. Eu sou abençoado ao entrar e ao sair. Porque eu fui liberto através da liberdade do sangue de Jesus. E eu vivo numa novidade de vida pelo poder do nome de Jesus. Amém?